Bom, é com muita alegria que eu estou recebendo aqui para fazer uma entrevista o Edmundo Fornazari. Ele trabalha numa empresa de acessibilidade digital chamada EqualWeb. E a gente vai ter um papo hoje sobre diversidade com esse olhar da acessibilidade, né? Da gente incluir pessoas que têm deficiência visual, auditiva, motora, enfim, todo tipo de deficiência, em que a gente vive num mundo que já tem tanta tecnologia para aproximar a gente, por que não, né, oferecer para essas pessoas uma possibilidade de ter uma participação maior na sociedade, na empresa, dando dignidade. Então, a gente vai falar muito disso aqui e vamos escutar um pouquinho aí. Me conta tudo sobre a EqualWeb, que eu sei que ela está fresquinha aqui no Brasil, uma empresa israelense, representada por um timaço. Então, eu quero que você me conte um pouco aí da entrada da EqualWeb para trazer essa acessibilidade digital para a gente aqui no Brasil. Então, muito obrigado, Renata, pela oportunidade de estar falando com você. Eu acho que, antes de eu falar da Equal, eu queria falar um pouco do nosso propósito, né? Como é que a gente chegou na Equal, né? A gente não de repente, vamos fazer uma coisa comercial, não. A gente tem um trabalho muito bacana e, particularmente, a gente é muito ligado em trazer coisas que sejam economicamente viáveis, mas que ajudem as pessoas. Nós vivemos num mundo, né, principalmente agora, né, onde a colaboração, a questão colaborativa e de ajuda, ela é muito importante. E a gente acaba tendo uma vida no dia a dia corrida. Agora esse tal de novo normal, que eu já não sei mais o que é isso, essa palavra até me incomoda um pouco, você quer saber? Porque eu acho que o pessoal fala tanto nisso, justifica tantas outras coisas, né? Eu, assim, fico encantado em poder estar pensando que a gente vai ajudar uma pessoa que hoje é invisível na sociedade. A gente tem uma questão hoje no Brasil, né, no mundo, né, de certos aspectos que a gente não vê, a gente não enxerga, entendeu? É o cego que está passando na rua, que você não tem condição, não dá atenção, é o surdo, é o deficiente físico, é tudo que essas pessoas estão vivendo junto com a gente, do lado da gente. Elas têm emoções, elas têm coração, elas têm felicidade, elas têm ligação espiritual, elas têm tudo. Então, o que está faltando para elas, né? Então, a gente, na nossa capacidade material, vamos dizer assim, porque as outras coisas a gente não consegue suprir, né? E nem a gente não é uma empresa que vá buscar nada da questão de ajudá-los psicologicamente, nada disso, né? Que a gente não é a nossa praia. Nós formamos um time, né? Esse time é um time que eu acho que é um time maravilhoso, em primeiro lugar, né? E assim, maravilhoso. Tem a Andrea Schwartz, que é uma cadeirante que é conhecida, é top 10 no LinkedIn, e é importantíssimo saber que ela batalhou muito. Faz 20 anos que ela está nessa batalha. 22 anos, ela e o Jacques, entendeu? Assim, hoje é difícil, imagina então há 22 anos atrás. Ela é a pessoa que mais hoje recoloca pessoas com deficiência em empresas, né? Então, ela está conosco, o Jacques, que é o nosso diretor comercial, o Ricardo Hetman, que é o nosso CFO, e o Marcelo Arkovitz, que é o nosso membro do conselho, e eu, que sou o diretor de Relações Institucionais e Governança, né? Então, a gente tem um time de primeira linha, especializado em tecnologia, né, digital, e a gente resolveu trazer a empresa para poder ajudar essas pessoas que eu chamo, que estão aí na invisibilidade, nesse mundo mais próximo da nossa realidade. Então, hoje, a gente, no Brasil, só para você ter uma ideia, a gente tem mais de 60 milhões de pessoas com uma limitação, né? Com limitação, né? Então, assim, a gente tem essa questão de ter essa dificuldade, né? De ter 60 milhões de pessoas com essa deficiência, né? E hoje, para você ter uma ideia, apenas 0,74% dos sites hoje são acessíveis a essas pessoas. Então, essas pessoas, elas podem ter uma deficiência visual, uma deficiência intelectual, uma deficiência auditiva, física, ou seja, motora, pessoas com tendinites ou similares, idosos, pessoas com limitações provisórias. Além do analfabetismo, né, tem 7% das pessoas que são analfabetas,
e mais 27% que são funcionais. Então, quando a gente pega isso, a gente vê que você tem lá somente 0,74% de sites que são acessíveis. Como é que essas pessoas conseguem viver, né? Como é que elas estão de informação? Como é que elas entram nos portais? Como é que elas fazem compras? Como é que elas são educadas? Como é que elas se divertem? Como é que elas se relacionam com a sociedade civil, em termos de sistema governamentais, com documentação? E quais são assim, os benefícios que elas conseguem nos sites? Então, isso hoje foi muito forçado também em cima da pandemia. A pandemia veio trazer um ponto muito forte em relação a isso. Se já era invisível, ficou mais invisível ainda. Então, a gente hoje, através da situação onde a gente tem que falar dos desafios, né, de tornar a vida acessível, né, a gente tem que correr atrás de uma difícil adequação desse nosso trabalho à Lei Brasileira de Inclusão, né, que hoje fez 5 anos. Você não tem profissionais especializados para trabalhar com isso. Normalmente, quando você vai fazer um site, ele custa muito caro para você fazer um site tailor-made, né, vamos dizer assim, e a manutenção é muito cara, enfim, você gera vários problemas que, no nosso caso, nós não temos isso. A nossa solução, ela é uma solução que foi desenvolvida em Israel, tá? Ela é uma solução que já está hoje em mais de 35 países. Nós temos mais de 110 milhões de páginas já que são possíveis de serem vistas por esse pessoal que a gente estava falando. Isso é mundo, né? Esse número é mundo, né? Esse número é mundo, né? Nós estamos presentes em 35 países e em todas as mais diversas línguas também, né? Então, você veja bem que colocar a EquaWeb no Brasil, nós estamos há 2 meses aqui só, eu acho que é uma coisa extremamente relevante, extremamente importante, porque eu vou estar dando oportunidade para esse meu parceiro que está do meu lado, na rua, de poder fazer as mesmas compras que eu faço, de poder fazer as mesmas coisas que eu estudo, de poder, enfim, de ser integrado, essa questão da integração, né, que a gente hoje, além da diversidade que a gente vê, né, hoje o tema diversidade ele é um tema importante, discutível, a sociedade se preocupa com ele, mas também a gente também vê que as empresas começam a se preocupar com isso. Isso é muito importante, essa preocupação das empresas, né? Elas terem esse olhar para essa diversidade. E junto com a diversidade vem a acessibilidade. Então, se eu não tiver uma acessibilidade digital, principalmente hoje em dia, fica difícil para se realizar, né? Dá um exemplo para a gente, assim, da acessibilidade digital, que é a solução. Então, imagina o seguinte. Aliás, eu estou curiosa de 2 coisas. Uma de você falar assim, que eu olhei, eu entrei no site, fiquei encantada. Em um clique, isso. Você consegue dar recursos para o seu site se tornar acessível. Explica um pouquinho isso para a gente. Então, na verdade, a tecnologia, né, toma como base a inteligência artificial. Você não precisa mexer na matriz do site, tá? A gente é uma solução que vem em nuvem e a gente entra no script do site e em 10 minutos aquilo está instalado na nuvem. E ali você começa a trabalhar, né, aí você vem com o símbolo da acessibilidade e você começa a trabalhar as oportunidades, né, que você tem. Bom, a letra está pequena, eu quero aumentar. A letra eu quero mudar de cor, porque você sabe que tem gente que ou tem problema de daltonismo, ou tem problema de epilepsia. Eu preciso tirar páginas que tenham um certo brilho, né, um certo pulso, que podem fazer mal para as pessoas, né? Eu posso botar um leitor de texto automático. Então, esse leitor de texto vai lendo, você vai passando o mouse, né? E ele vai lendo todo o texto para você tranquilamente. Então, isso por que um clique? Porque se você fosse fazer isso nos meios normais, vamos dizer assim, se você fazer um site, né?
isso seria feito em etapas. Então, você ia gastar um tempão para fazer isso, ia gastar um dinheirão. Então, a gente sabe que o nosso produto, além dele ser tecnologicamente muito avançado, inclusive a gente ganha um prêmio agora da Microsoft, né, que é de inteligência artificial, né? A gente está num programa de inteligência artificial junto com a Microsoft. Bacana. E lá Israel aqui também. Então, eu acho que isso é uma coisa que mostra que a gente está no caminho certo. Uma coisa que eu tenho notado, Renata, é que as pessoas estão interessadas em saber o que a gente faz, como a gente faz, em entender, né? A pergunta mais comum é a que você fez, né? Mas explica aí como é que é um clique. Mas vai mexer no meu site, vai desconfigurar meu site. Não, é muito rápido. E é lógico que, né, se a gente tivesse mais tempo, etc., eu faria uma demonstração do site aqui, mas eu convido todo mundo a entrar no site para conhecer, né? www. O site todo. Escreve-se com Equal, E-Q-U-A-L-W-E-B. Equalweb, né? .com, né? .com.br. Uhum. E aí você vai ter oportunidade de ver todas as facilidades que nós temos. E, assim, uma coisa que a gente batalhou muito foi que a gente conseguisse trazer uma coisa para o Brasil que fosse viável de ser vendida e que as pessoas pudessem comprar sem ser uma coisa que afastasse as empresas disso, né? Todo porte de empresa, né? Para todo porte de empresa. Nós temos um sistema que ele consegue verificar o site, quantas páginas ele tem, quantas pessoas acessaram aquelas páginas, e nós conseguimos definir qual é o melhor plano para ele. Porque, na verdade, a gente tem planos para deixar o site 50% acessível, 95% ou 100%. Normalmente, a gente não vai na solução 100%, porque é uma solução que aí requer um trabalho step by step, né? E essas outras soluções que são a que a gente está falando aqui, elas chegam até 95%. Então, isso aí está, assim, é muito bom. A gente já testou isso com cegos aqui no Brasil, né? A gente, no Tribunal da Justiça, né? Tribunal Regional da Justiça, a gente, com a desembargadora Cláudia, ela está muito interessada em colocar isso em todos os sistemas do tribunal. Os cegos que trabalham no tribunal testaram o equipamento com a gente, o site. Nós entramos na Uniswan também. A Uniswan tem um curso para pessoas que têm problemas, então, é um curso de pós-graduação. Então, para nós, é excelente estar com eles lá, e assim tem ido. Cada dia aparece uma nova empresa. E eu imagino a alegria, né? A surpresa que a pessoa deve ter, né? Dela poder, né? Conseguir. E assim, é uma coisa engraçada, Renato. Eu fico muito feliz quando falo isso, porque a gente não imagina esse mundo. Aí quando você pega, eu falava assim, eu não acredito que ele não enxerga. Eu não acredito. Ele está enxergando, entendeu? Olha que coisa linda. Não é não? Você fala assim, olha que coisa bacana que eu estou entregando para essa pessoa, a capacidade dela conviver, entendeu? Dela consumir, né? Dela ler, dela, sei lá, se relacionar, participar. E não só participar, mas de repente ela também ser um potencial de solução que estava inexplorado. Exatamente, exatamente. Você está dando chance, a gente está dando chance para essas pessoas, sabe, Renata? De poderem se expor também, né? Sim. Porque as coisas têm um certo modismo, né? Tudo na vida tem um certo modismo, né? Eu diria para você que a gente está nessa coisa da diversidade, da acessibilidade, que está brotando agora, né? Mas eu vejo que ele está muito mais maduro, né? Tanto que, para as empresas, além dessa oportunidade das pessoas conhecerem as empresas, a gente traz a possibilidade das empresas fazerem mais negócios. Que se eu consigo entrar num site, que eu consigo ver, que eu consigo manipular, que eu consigo trabalhar, que eu consigo mudar o tamanho da letra, que eu consigo ouvir, que eu consigo falar, subir a página, baixar a página,
eu consigo... são 23 aplicações no básico e 26 no que a gente chama de Super Accessible. A gente tem o Accessible, que é 23, e o Super Accessible, que são 26. Então, são 26 funções que você consegue mexer no seu site com uma facilidade muito grande, né? Assim, eu quero trocar o padrão de navegação, quero navegar por teclado, eu quero... enfim, são as 23 opções que a gente tem, que são bem bacanas, estão lá no site, né? Mas que tudo tem a ver com essa situação de facilidade que a gente está dando para a vida das pessoas, sabe? E aí você começa a perceber, né, que tem Isso vida... Oi? Você consegue acolher. E eu acho que essa questão... É o grande porquê das empresas precisarem pensar na diversidade pela acessibilidade. Eu queria que você explorasse um pouquinho também o teu ponto de vista, assim, com relação à marca, né? O quanto isso também pode trazer para a reputação de uma marca, para o Open Innovation. Ótimo. Acho que você está falando assim, uma coisa super bacana, né? Então, eu estava só voltando um pouquinho aqui rapidamente, só para... Então, você pode tacar cabeçalho, você pode fazer contraste claro e escuro, você pode fazer navegação no teclado, você pode tornar a fonte legível, e colocando uma fonte que seja a ideal, né? Para poder você ver você conseguir ler o que está escrito lá, né? Enfim, né? Agora, o que você está falando aí, né? Do ponto de vista da marca, né? Então, o que a gente vê hoje no mundo, né? As empresas que estão trabalhando na linha de vamos trabalhar para a sociedade, junto com a sociedade, elas carregam um atributo de vantagem competitiva, né? Por exemplo, imagine a Andréa, se ela foi para um hotel, chega lá, o hotel não tem rampa, né? A família dela provavelmente não vai para esse hotel também. Sim. Né? Essas pessoas precisam andar na rua. Você já viu as nossas ruas, como é que elas são? Às vezes eu já vi às vezes cadeirantes andando no meio da rua. Né? E o que acontece? A sociedade hoje está mais exigente, então as pessoas passam a consumir produtos de empresas que estão preocupadas com esse tipo de coisa. Perfeito. Então, assim, ser uma empresa cidadã, ser uma empresa que se preocupa com ganhar dinheiro, mas também se preocupa em ser justa, né? Que eu acho que é uma questão de justiça, né? Não é uma questão de justiça no sentido de estar entregando uma coisa apropriada, né? Não só para quem não tem deficiência, mas para os outros também. E a gente começa a perceber que isso traz valor, né? Pelo símbolo, por exemplo, hoje que a gente concede de acessibilidade, empresa acessível, isso pode mudar uma opinião de compra, uma opinião de uma pessoa quando ela está fazendo um trabalho. Né? Legal. Então, somos todos iguais. Né? Eu acho que quando o criador da internet ele criou a internet, ele queria acessibilidade para todos, né? Não acessibilidade só para alguns. Né? No Brasil, quando você fala de 60 milhões de pessoas que têm algum tipo de problema, muita coisa. Nós estamos falando de um percentual muito grande da população. Isso faz parte de uma pesquisa do IBGE, né? Então, esse número é uma realidade que está aí nas ruas, né? E que a gente está precisando enxergar. E aí, acho que a web ela vem como uma locomotiva, né? Ela vem com essa visão. Nós somos amigos da visão, né? Eu acho que não é só a visão a visão física, e a visão. A nossa missão é ajudar as pessoas dentro desse ponto forte que você hoje está com pessoas que precisam de acessibilidade, né? E elas não têm, enfim. Algumas empresas já começaram a colocar alguns produtos, né? Mas elas estão muito tímidas ainda,
os produtos não são adequados, eles não fazem essas 23 e 26 funções que eu comentei. Enfim, Cara, a tem gente muito está... trabalho aí para vocês, hein? Tem muito trabalho, e a gente também tem muita vontade de fazer. Eu acho que isso é uma coisa importante, Renato. Não adianta só você querer botar na rua o produto, vender e ir embora. Não é isso. A gente tem que se colocar como pessoa também nesse mundo e se envolver com esse ecossistema que a gente está, né? E podendo ajudar todo mundo. É muito bacana, é surpreendente, é lindo quando você vê uma pessoa que tem deficiência e ela consegue navegar, ela consegue entender, ela consegue, você fala, gente, isso não tem valor, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Bacana. Então, E fala um pouquinho do aspecto da inovação, né, e da possibilidade de ir trazendo essa acessibilidade digital, vocês conseguirem fomentar a inovação também. a inovação é o foco principal, né, que a gente tem dentro da nossa empresa, né? E aí a gente juntou acessibilidade com inovação, e aí nós trouxemos o primeiro potencial produto, que é esse que a gente está falando aí com a web. Mas a questão nossa de ir além disso, ela continua sempre. A gente tem contatos que a gente tem feito não só com Israel, mas também em outros países, de trazer inovações para pessoas não só com deficiências, mas também para facilitar a vida das pessoas. A inovação é o nosso core business, né? A gente está no meio de inovação. A provocação não é nem a inovação sob o ponto de vista da sua solução, é a sua solução dando a possibilidade de incluir pessoas no Sim. game das empresas, Sim. elas terem um fomento e elas poderem agregar seu ponto de vista. Sim, tirar, como fala, né? tirá-las da invisibilidade, né? Elas conseguem entrar nas empresas e ter o seu papel, e conseguem ser iguais aos outros. Então, isso não... Representatividade, porque se você tiver um cara, eu tenho aqui diversidade na empresa, eu tenho cadeirante, eu tenho um estrangeiro, eu tenho um negro, eu tenho um anão, eu tenho... Ok, mas cadê a representatividade, o volume? Né? É uma coisa que a gente também, né, você começa a ver, bom, eu tenho que ter essa diversidade toda que você falou aí, né? Eu, às vezes, fico até um pouco preocupado se isso não é um exagero, às vezes, a forma como isso é colocado, né? Eu acho que tem a diversidade, tem que existir sim, né? Mas tem que ser uma coisa normal, natural, e que um complemente o outro, tem essa complementariedade, né? E aí, quando a gente fala em complementariedade, eu falo também em capacidade que essas pessoas têm. Cada uma vai ter uma capacidade. E a facilidade que a gente tem que trazer para elas, aí entra a inovação, aí entra a tecnologia, aí entra o que a gente vai procurar para trazer, né? Como é que eu vou tornar a vida dessas pessoas mais inclusiva? Eu preciso fazer coisas inclusivas para essas pessoas. Então, na vida delas, vão usar, elas nem sabiam que precisavam, porque não tinham, e acabavam vivendo uma vida fora do contexto, né? Da sociedade em geral. E aí, quando você junta diversidade com capacitação, vamos dizer assim, né? Uma ferramenta, em que essa ferramenta vai conseguir ajudar essa pessoa que está sentada lá, numa cadeira de uma empresa, a tomar decisões, como eu falei para você no tribunal, foi sensacional o trabalho que elas fazem lá com os cegos, e outras empresas que a gente também já está fechando negócio, porque você está abrindo um campo que durante muitos anos ficou parado, ficou deixado de lado, né? A vida inteira, na verdade, foi, né? Agora que a gente está nessa... E, assim, pessoas como você também, que luta pela causa da diversidade, que batalha para poder trazer coisas importantes, né, para o teu blog, gente interessante, né? E aí você começa a viver um mundo que é muito mais interessante do que você imagina, porque a contribuição que essas pessoas têm é sensacional, porque, na verdade, cada um enxerga o mundo de um jeito, né? Então, e o jeito delas a gente não sabia. Como é que elas enxergam o mundo? Aí, de repente, você percebe
uma pessoa completamente cega no computador trabalhando. Você fala, gente, que mundo bacana é esse que eu não tinha aberto a porta ainda, né? Que coisa sensacional. É lógico que tem o objetivo de melhorar tudo para todo mundo, inclusive para as empresas, e fazer mais vendas, e fazer mais tudo, e se colocar de uma maneira melhor. De resultado também, né? É verdade. Eu queria que você trouxesse aí uma mensagem final para a gente. E como é que a gente encontra, né, vocês, e como é que vocês chegam nas empresas, enfim. A gente tem que espalhar essa ideia, porque o que vocês estão fazendo é incrível, né? É incrível. E eu vou querer conversar com vocês depois para o site da EE. Né? Assim, esse espaço é um espaço, Edmundo, de educação, né? Onde é uma educação onde a gente traz histórias boas e experiências, né, de pessoas de mercado, para estar trazendo pontos de vista e agregando novos pontos de vista para os nossos líderes, né? Que são pessoas que estão aí com a missão de impulsionar, de resolver, enfim. A diversidade e inclusão, quando a gente abriu uma temporada para a gente estar trazendo esses aspectos da diversidade e inclusão, eu acordei por uma série de coisas que eu confesso que eu não parava para pensar. Né? Então, a ideia aqui é a gente conseguir expandir consciência. Eu acho que uma conversa dessa com você, que alguém escute e acorde, né, pode trazer por um custo tão baixo uma qualidade tão boa para a vida, para os negócios e para a sociedade, inimaginável. É verdade. Você está falando uma coisa assim que eu queria deixar como mensagem para as pessoas, né? A ICOWeb, ela está aí pronta para ajudar qualquer empresa, né? Mais do que isso, nós estamos num trabalho onde nós temos um propósito. Esse propósito ele é maravilhoso porque ele leva a tirar desse mundo invisível essas pessoas, a eu dar a ferramenta para elas poderem trabalhar, a gente tornar essas pessoas mais importantes para elas mesmas, né? E como você mesmo falou, né? Como é que será que é a vida que elas levavam antes, como é que será depois, né? Então, a tendência de uma melhoria de qualidade de vida, né? Que é super importante também isso. E aí, ela tem essa missão, e a gente está há pouco tempo no mercado, mas é fácil encontrar a gente, equalweb.com.br, e todo mundo que tem um site hoje, né, os 14 milhões de sites que tem aqui no Brasil hoje, menos de 1% tem essa acessibilidade. Então, você imagina a oportunidade que o mercado tem de se abrir para as pessoas que a gente acabou de comentar, né? Essas pessoas que estão querendo levar uma vida mais próxima da nossa vida. Né? E vocês vão contribuir muito para esses números crescerem exponencialmente. Não, a gente quer de coração mesmo que a sociedade entenda que não dá mais para ficar sem enxergar essas pessoas que têm deficiência, porque a deficiência é uma questão de referência. A André é um exemplo. É uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso, que leva uma vida super bacana, super ativa no trabalho, e a deficiência nunca trouxe nenhum problema para ela, e ela sempre batalhou, sempre lutou por isso, entendeu? Então, acho que por isso que ela é tão respeitada. Ela tem uma força mental muito grande e ela deu sentido para a vida dela, porque ela perdeu, ela parou de andar. Isso. Quando ela tinha 22 anos, né? Então, ou seja, 20 anos ela ficou numa cadeira de rodas, então você imagina o que ela deve já ter passado, né? Agora, hoje ela tem um padrão de comportamento, de acesso, e as pessoas acompanham ela, e assim, eu vou estar junto, ajudando as empresas a fazerem que mais pessoas façam adesão ao produto ICOWeb, uma questão de melhoria de vida da sociedade. Não, e
ó, e vocês são um exemplo de diversidade, né? Porque ela ainda é a cabeça da empresa. Assim. Ela é a cabeça da empresa, eu acho que é importante isso, porque é uma cabeça que enxerga isso, né? Assim, Ela nós tem a podemos, primeiro, né? por mais técnicos ou marqueteiros, ou em relações institucionais, ou de operações, etc., tem que ter um rumo, né? Nós temos uma meta, nós temos um objetivo, mas sempre focado no benefício, que é trazer para o mundo digital a acessibilidade. A gente diz num clique, porque realmente é uma coisa muito fácil de se fazer. A partir do momento que você adquirir o produto, em 15 minutos depois o seu site está acessível. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito bacana. Israel tem muita coisa desenvolvida nesse aspecto, não só nesse, como em outros, que futuramente a gente pode trazer. Né? E é isso. Eu sinto muito orgulho de estar lá na ICO e agradeço muito a sua disponibilidade de me entrevistar. Né? Não sei se eu cheguei nos todos os pontos, mas eu queria que tivesse, assim, minha mensagem para as pessoas que estão assistindo, é que isso é mais do que um trabalho, sabe? Isso quase que um dever da gente de colocar a sociedade em pé de igualdade com todo mundo tem direito. Né? Então, quando você pensa nisso, você vai fazer o seu negócio, mas você vai fazer de uma outra maneira, né? E as pessoas também vão passar a enxergar de outra maneira. Olha que bacana, eu não sabia que isso existia, não sabia que era assim. E quando elas pensam, eu não sabia que isso existia, na verdade, elas não pensam, que elas não sabiam nem que elas pensavam nas pessoas com deficiência. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo, né? Vamos lá e... Estou emocionada. Parabéns, torcendo muito aí para vocês crescerem esses números e mais pessoas poderem participar aí de soluções, né? Tantos talentos aí escondidos que eles apareçam. Parabéns. Obrigada Renata. por ter Obrigado. com a gente. Obrigado.